Mais uma edição do nosso painel regional Debates, não é? Junto com você, segunda a sexta-feira, as personalidades da região metropolitana e do Brasil, debatendo sempre os temas mais importantes, a pauta, não é, da nossa região metropolitana e, claro, também os assuntos importantes de nível nacional. Reprise do painel Debates, também diariamente, também de segunda a sexta às 8 da noite e um pouquinho mais à frente o painel regional, né, com entrevistas também importantes às 22 horas, não é, relativas aos assuntos da cidade e da região metropolitana e também do Brasil, é claro, né? Nessa edição, o articulista advogado Vicente Cassione, mais uma vez, participa com a gente aqui do painel Debates. Tudo bem, Cassione? Um prazer rever você. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui com você e com essa mesa de elite, que eu costumo dizer. Se a gente ficar rasgando seda toda vez, a gente parece que é tudo combinado. Então, vamos só dizer isso. Muito bem. Quem faz parte da mesa de elite, como diz o Vicente Cassione, mais uma vez o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha, vereador do PMDB aqui de Santos. Prazer revê-lo mais uma vez. Boa tarde para você, Banha. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde especial ao nosso mestre, doutor Vicente Cassione. Boa tarde também, sempre especial, ao nosso querido ilustre doutor Manuel Rogério. É uma honra estar aqui nessa mesa de debate. E o nosso Manuel Rogério, como já adiantou o Banha, participa mais uma vez com a gente, nosso advogado e comentarista habitual do painel regional, painel Debates, também conosco nesta edição. Tudo bem? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde ao vereador Banha, ao doutor Cassione. É um prazer estar aqui nessa mesa de ilustres. 3014-5281, você sabe o nosso telefone, ligue para cá, participe conosco, né? Comente com a gente os assuntos que estão sempre na pauta, que vão ser colocados em debate aqui, não é? Faça a sua pergunta, enfim, participe conosco aqui do painel Regional Debates desta edição. Você pode fazer o mesmo pelas redes sociais, não é? Através do facebook.com/painel regional. E nós estamos online através do site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional, não é? E acompanha a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube, você na sequência revê aí os trechos que julgar mais interessantes, o programa por inteiro, você fica sempre à vontade. Destaques dos nossos parceiros, não é? O Diário do Litoral, nesta edição de quarta-feira, sai aqui pela cidade, por toda a região metropolitana, com esta manchete: Baixada Santista já tem 40 candidatos, não é? E a manchete se completa, não é? Em todo o estado, são 3.292 postulantes a cargos eletivos no pleito deste ano 2014, na eleição que acontece em 5 de outubro. Eu peço ao Vicente Cassione aqui que me ajude, né? Vou passar aqui ao Banha e ao Manuel Rogério um exemplar de cada um destes exemplares aqui do nosso DL, o Diário do Litoral. E para completar, não é, o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do DL, o jornal que circula pela Grande São Paulo, por mais de 250 cidades do estado. Justiça rejeita multa aos metroviários, tá certo? Referente a pedido de multa de 354 milhões feito pelo Ministério Público ao sindicato por causa da greve que aconteceu no mês de junho, não é? Deixou um monte de gente sem trabalhar e causou transtornos enormes aos cidadãos da Grande São Paulo. O Cassione me ajuda aqui também, obrigado aqui por fazer essa gentileza. E como o Diário do Litoral abre falando aqui dos 40 candidatos da nossa região metropolitana, eu aproveito para que o Vicente Cassione faça aí de público um esclarecimento, porque o nome dele foi registrado pelo partido, pelo PSB, né, junto ao TRE, como candidato a deputado federal. O Cassione vai explicar que não é candidato a deputado, mas que hoje saiu até a gente dá aqui, não tem problema nenhum, né? O site do jornal A Tribuna, né? Mostrando lá os candidatos a deputado federal pela região, e o seu nome aparece lá pelo PSB, então você pode fazer mais esse esclarecimento aí. Não, realmente, um abraço aos telespectadores. Eu não sou candidato e basta dizer isso. Eu não sou candidato. Muito bem, então segue aqui a carruagem. São 40 candidatos aqui, deputado estadual, deputado federal, né, pela região metropolitana. Tem gente que foi candidato a vereador, não conseguiu ser... Diga, Manuel Rogério. Não, só quero fazer um comentário a respeito disso. Ainda ontem, no programa da noite, falamos da falta de matéria-prima, da falta de políticos de gabarito para se apresentar como uma opção ao eleitor da Baixada Santista. É uma grande perda para a Baixada Santista aqui, doutor Cassione, não ser um candidato, não ser uma opção de voto para a gente. Muito obrigado, Rogério. Está feito o registro aqui do Manuel Rogério. São 40 candidatos, você que participou de várias eleições, não é, Cassione?
Tem uma turma, como foi dito ontem pelo Banha, pelo Rogério, no programa da noite, né? Muita gente que se lança a deputado, enfim, para já pavimentar uma estrada voltada para as eleições municipais do próximo ano, agora de 2016, que vem por aí, né? Eu não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Você disputou aí várias eleições à Câmara Federal, foi eleito 2 vezes, enfim, e enfrentou tudo isso nas urnas, né? É por isso mesmo que eu não quero mais exercer nenhum tipo de mandato, nenhum tipo de cargo político. Porque foi muita desilusão, muita tristeza, muito sofrimento, muito desgaste, muita ingratidão, muita injustiça. E enquanto esse ambiente não estiver definitivamente saneado, vai acontecer isto. A maioria dos que se apresentam como candidatos são oportunistas, são demagogos, são pessoas que querem tirar proveito, evidentemente, se conseguirem ser eleitos, mas até mesmo na campanha tem muita gente que tira proveito. E eu fico pensando, não sou eu só que sou uma ausência, né, deliberada, eu não quis, não quero e ponto final. Mas, por exemplo, nós temos vários candidatos a deputado estadual. E um que deveria ser candidato a deputado estadual, por aquilo que faz como vereador, que é um dos mais brilhantes vereadores que nós tivemos na Câmara Municipal de Santos, na história da Câmara, que é o Banha, também não vai sair candidato a deputado estadual. Então, vai haver um dia que nem os meus netos vão enxergar esse dia, em que as coisas vão mudar no Brasil. Mudaram e podem mudar como mudou na Copa. Todo mundo pensou que ia ser um grande desastre a realização da Copa, e a Copa foi, na última hora, realizada com êxito. Isto prova que o brasileiro tem competência para fazer as coisas, ainda que superfaturando, gastando mais do que era preciso para fazer estádio e assim por diante. Mas faz. Imagine quanto poderia ser feito neste país, em termos de escolas, de hospitais, de políticas públicas, com a mesma rapidez e com a mesma eficiência, ainda que superfaturando, como foram feitos os estádios da Copa. Não é? Então, o Brasil é uma grande incógnita, é indecifrável. Você viu os estrangeiros encantados com o Brasil, encantados com a hospitalidade do povo brasileiro, encantados com a realização da Copa, foram embora, a Copa acabou, nós vamos cair na realidade. Eu queria ser estrangeiro para visitar o Brasil durante um mês de Copa. Porque durante um mês de Copa, visitando o Brasil ou visitando qualquer país do mundo em férias, tudo é uma maravilha. Só que a realidade começa a aparecer no dia seguinte da Copa. Então é isso. Eu resolvi não ser mais candidato exatamente porque a soma das desilusões é tão grande que eu tenho direito a ter paz. Já dei a minha contribuição. Outros que estão, evidentemente, aí disputando os seus espaços, não vou dizer todos, mas uma grande parte, e alguns medalhões, inclusive, são sempre oportunistas e mal intencionados. Paciência. Muito bem, Banha, e o Rogério ficou à vontade também para falar sobre esse tema, depois a gente entra aí em outros assuntos importantes da região e do país também. Você tocou no assunto, passou esse momento de euforia, esperávamos até mais euforia, esperávamos uma vibração em toda uma corrente mesmo para frente, com todo o Brasil aqui comemorando o hexacampeonato, mas a gente viu que o fiasco já começou dentro do campo, começou com a falta também de talentos, o futebol infelizmente nivelado por baixo. A gente vê um campeonato paulista, sem subestimar ninguém, menosprezar ninguém, mas é um campeonato paulista, onde o Ituano é o campeão paulista, com uma equipe que praticamente não chega a nem pagar a comissão técnica de qualquer time grande aqui do estado de São Paulo. A gente vê que o futebol hoje deixou de ser o exportador de talentos para todo mundo, e a gente esqueceu aqui, a gente só vê o negócio pelo negócio, a sacanagem, a corrupção. Eu acho, e vou lembrar uma máxima aqui de um ex-governador, Laudo Natel, que ele dizia que a política
ainda é menos mal do que os bastidores do futebol, porque só se passa a conversa de aliciar, de favorecer, de tráfico de influência, de passe de jogadores elevadíssimos, salários, conluios, e quem sempre fica com prejuízo são os clubes e os associados que seguem apaixonadamente, pagando seus recibos, indo a ver os jogos. E a gente vê agora aqui essa lista para eleição, 40, eu acho que está faltando gente aqui, viu, Boturão? Eu gostaria até que você, se pudesse, citar o nome aqui, porque a matéria vem dizendo aqui o nome dos candidatos que vão concorrer estadual e federal. Mas está faltando o nome. A federal ou estadual? A federal e a estadual. Está faltando gente aqui. Nós estamos aqui, por exemplo, eu vi aqui anunciado outro dia no jornal A Tribuna, estava vendo a matéria aqui assinada pelo Luiz de Vaio. O Paulo Alfaiate também é candidato em São Vicente a federal. Não aparece aqui no Não Diário aparece do Litoral. aqui. E o Dionísio Aguiar, ele é candidato também a estadual, não aparece nessa matéria. Então seria de suma importância, porque o telespectador não está vendo essa lista dos 40 candidatos, você citasse quem são os candidatos, quem não são, porque até o jornal publicou, acho que não há problema nenhum. E você cita aí quem são candidatos estadual. Tem 20 que concorre estadual e mais 20 a federal. Dá para você citar para a gente aí, Botrão? São 40 nomes. Aparece aqui o Diário do Litoral, coloca aqui Thelma de Souza e Luciano Batista, candidatos à reeleição, evidentemente. Bruno Covas, do PSDB, será candidato a federal, ele é estadual hoje, né? E aí a lista segue aqui com outros nomes. Vereador Sadal Nakai, que é presidente da Câmara de Santos, PSDB, Marcelo Del Bosco, que é do PPS, também vereador de Santos, como é também o Zequinha, né? O Zé Teixeira Filho, do PRP. Aí você tem o Fábio Alexandre, o Fabião, você tem o Gilberto Benz, você tem o Júnior Bozello, o Caio França, lá de São Vicente, Cássio Navarro, de Praia Grande, que é do PMDB, o Ferrugem, o Aeronaldo José de Oliveira, também de São Vicente, né? Aí você tem outros nomes, Francisco Leite da Silva, o Bigode das Cotas, Caleb Soares, Nelson Rodrigues, Débora Camilo, Francisco dos Santos Sobrinho, Álvaro Araújo, Marco Boteon, Anderson Bernardes, Roberto Francisco dos Santos. Roberto Francisco, para quem não sabe, é o ex-prefeito de Praia Grande. Paulo Correa Júnior, José Ernesto Lessa Maragni Júnior, o Zeca Firenze, e o PSTU vai lançar Samuel Lopes e Luiz Xavier. Esses nomes à Assembleia Legislativa, tá certo? Está acompanhando aí, Perfeito. Né? Aí você tem a federal, você tem os 3 deputados concorrendo à reeleição, Protógenes Queiroz, que é do PCdoB, Beto Mansur, PRB, e ainda Maria Lúcia Prandi, do PT, né? E concorrerão também, segundo aqui a lista do Diário do Litoral, Marcelo Squassone, João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito. Aqui um equívoco, né? Ele aparece como o filiado ao PMDB, mas ele não é do PMDB mais. PMDB, não. Roberto Mohamed, PSB, José Manuel Ferreira Gonçalves, do PEN, Hércules Góes, PV, Fernando Bispo, presidente da Câmara de São Vicente, do PROS, Alexandre Cunha, lá da Praia Grande, que é do PT, não é? Fabiano Batista dos Reis, o Fabiano da Farmácia, Neida Cury, do PSOL, foi candidato a prefeito aqui em Santos, o Heitor Gonzalez, que é lá de Guarujá, do PTB, Francisco Xavier, também PTB, e Alex Matos, do PSB. Realmente não aparece aqui o nome do vereador, do Solidariedade de São Vicente, o Paulo Alfaiate. Paulinho Alfaiate. E o Dionísio Aguiar também não aparece. aparece Boquinha, na é verdade. estadual. Boquinha não aparece também, candidato a deputado estadual. Mas uma coisa a gente quer deixar claro, e o telespectador, e essa importância, principalmente de quem tem essa experiência, de quem participou dos meandros da política, que uma pessoa já vivida, um professor, na acepção da palavra, porque, doutor, como hoje orientar esse eleitor que está descrente, ácido, não aguenta mais, não suporta mais? Nós somos a 6ª economia do mundo, ainda temos um bolsão de miséria assustador, a educação não chega em todos os rincões brasileiros, a saúde, já passando aqui, eu vou falar da nossa cidade, já começa na nossa Santos, que era a pioneira, que era a vanguarda de tudo que era política pública nesse Brasil afora. Nós falando de saúde, de educação, de segurança. Nós somos ainda do tempo que quem mandava na cidade era o prefeito, o padre, o delegado, o coronel da PM e o diretor do fórum. Aí se reunia lá, a taxa de homicídio caía, a segurança era mais rápida, a saúde, a gente está vendo que os hospitais particulares, com um déficit aí de
260, 300, quase 300 milhões de reais deve só aos cofres da prefeitura. A gente viu outro dia com uma coragem muito grande, a quem eu respeito, admiro, tenho um apreço muito grande por esse homem dedicado à saúde da nossa cidade. Esse homem merece mais do que ser homenageado e laureado, porque salvou muitas vidas. Nosso querido César Conforte. Conforte chega no jornal A Tribuna e diz: não recebemos há mais de 8 meses da Santa Casa. Tem uma dívida de 130 milhões. Ora, se o hospital particular deve, vou dizer aqui, o Ana Costa deve mais de 140 milhões. Porque a Santa Casa, que tem um atendimento e atende a 29 cidades, que atende uma gama assustadora de gente dos 28 municípios, que tem a sua grande maioria SUS, não estaria nessa fila de inadimplentes, 130 milhões, aí você vai, como escolher o seu candidato, doutor Cassione? Ao ficha limpa? Muitos deles aí vão ter que entrar com liminar, esses que nós lemos aqui na ficha. Aí, tem gente aí que vai ter que entrar com liminar. Vai ter que pedir liminar para ser candidato. Então, eu não sei se essa ficha limpa foi só para inglês ver, que muita gente começa a eleição, o candidato que ele votou, aí depois não consegue se eleger. Aí tem aquela mentira que o cidadão sai candidato a deputado federal, aí no meio do caminho ele é aliciado, vem aquele canto da sereia, e o governador traz ele para ser secretário. Aí o quinto suplente, que é lá da região de Araçatuba, assume o lugar dele. Aí vem aquele outro também, que não é candidato, mas ele está pensando em ser vereador na próxima eleição. E o outro que quer ser prefeito e se lança. Então nós não temos essa hegemonia. Os 2 milhões de votos que nós temos aqui na Baixada Santista, eles acabam escoando por aí afora, viram um ralo muito grande. E a bancada, o senhor que já esteve lá, governador, presidente da República, respeita número. Não adianta ter uma bancada de 2 gatos pingados para a Assembleia Legislativa e mais 2 para o Congresso Nacional, porque nós vamos ser engolidos fatidicamente. Então, como é que a gente vai chegar a essa cultura de analisar o candidato, o que ele fez, a sua vida ao longo do tempo, qual é a sua habilidade? Porque o que nós falamos no programa passado, que muitos desses são serviçais de governo que aí estão há muito tempo, sem profissão definida, e que, através do cargo que ocupa ou do balcão de emprego dado pelo governador do estado, ou dado pelo prefeito municipal, ou dado pelo presidente da República, ele agora vai ser mais um aliado desse de que estão aí no comando. Então, essa oligarquia, como é que é? O partido já começa tendo dono, e agora tem essa distribuição do cargo também? Bom, nós sabemos muito bem que a origem dos males está na falta de possibilidade de o eleitor conhecer muito bem quem é quem. Porque o eleitor conhece a cara do sujeito na fotografia, no lambe-lambe. Ele vê o sujeito aparecer na televisão falando que nem um boneco de ventríloco. Meu número é 2325 e vou cuidar da saúde. O outro vai cuidar de não sei o quê. Então, o eleitor tem essa visão. E também o eleitor não está muito preocupado em prestar atenção em quem é quem na vida política. Essa é uma realidade indiscutível. Porque a campanha já serve para ocultar os candidatos. Você não pode aparecer, você não pode ter o seu nome divulgado, nem pela internet, se for por Facebook, que é pago, você não pode fazer, ao contrário dos Estados Unidos, em que todo mundo faz as campanhas, depois do Obama principalmente, dessa maneira. Então, você tem os candidatos mais ou menos desconhecidos e o eleitor muito pouco preocupado em prestar atenção nisso. Eu sempre digo que o eleitor vota, são milhões no Brasil, que votam para colocar no paredão, no Big Brother, quem é que tem que ir para o paredão, não tem que ir para o paredão. Milhões, pagando o telefonema, pagando o preço do telefonema. Então, milhões votam para eleger o The Voice Brasil, para eleger o camarada que vai para o paredão, mas para eleger o sujeito que vai cuidar da saúde, da educação, do orçamento da República, da segurança pública, dos meios de transporte, da sua vida, o sujeito vota a olho. Ou não vota, vota em branco.
ou anula o voto, como se isso impedisse que aqueles que têm que ir para lá vão. Não impede. Não é? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que muitos desses candidatos que estão aqui, eles são verdadeiros micróbios, verdadeiras bactérias, que você não vê, só vê com microscópio. Se você pudesse ver na sua frente, passando aqui, em tamanho de 1,80 m, o streptococcus, o estafilococcus, o vibrião colérico, o bacilo de Koch, né? A Escherichia coli, você evidentemente ficava longe disso, porque te dá diarreia, o outro te dá cólera, o outro te dá uma infecção desgraçada, mas você não vê, só com microscópio. O candidato, você não precisa de microscópio, é só ver a vida dele. O que esse sujeito fez na vida? Qual é a atividade profissional dele desde que ele se tornou grandinho? O que ele fez? Qual é a contribuição? Ficou pendurado aqui, oportunista ali, ocupando um carguinho. Então, já o eleitor não presta atenção. Generaliza tudo e vota completamente a olho, para dizer o português claro. Eu acho que quem, por exemplo, é eleito deputado federal e sai do cargo, no primeiro momento, para ocupar um cargo de secretário no Estado ou de diretor de estatal, tinha que perder o mandato. Não tinha que entrar o suplente e ele continuar como deputado, a hora que ele quiser voltar, ele volta. Quer escolher? Você foi eleito deputado, fez o povo votar em você. Aí você não vai ser deputado, não vai ficar lá 4 anos pastando em Brasília, porque quem é honesto e quer trabalhar, vai pastar em Brasília. Isso eu posso dizer. Outros não vão. Né? Outros vão se aproveitar. Então eu acho que tinha que ter isso. Quer dizer, é candidato? É. Foi eleito? Foi. Cumpre o mandato até o final. Agora, não acontece nada. Você tem eleição no Brasil, eu fiz um projeto de lei, tem candidato aí dizendo que a grande meta dele, quando chegar lá, a primeira coisa que vai fazer é um projeto para acabar com a eleição de 2 em 2 anos. Unificar as eleições todas. Eu fiz um projeto desse, foi para a gaveta. E há lá mais de 300 projetos propondo ao longo do tempo no Congresso Nacional que as eleições fossem únicas, exatamente, não de 2 em 2 anos, porque de 2 em 2 anos você tem 2 anos totalmente perdidos. O ano da eleição municipal é perdido, e o ano da eleição depois para presidente, governador, deputado, é perdido. E naturalmente você oxigenaria todos esses bolsões aí, né? Claro, aí aparece um candidato aí dizendo: o meu projeto é revolucionário, eu vou propor eleição de 2 em 2 anos. De 4 em 4 anos. Não vai conseguir. Já muitos fizeram. Eu tenho um projeto que eu pus e não funcionou. Então, não adianta vir com uma alegoria para o povo. Adianta para ele. O povo pensa que aquilo é verdade. Mas eu já e não escutei é. isso mesmo do deputado. Tem um candidato aí que diz que veio mostrando aí o ovo de Colombo. E é esse mesmo candidato que disse que ele não tem o perfil de legislador, não gosta de ser legislador, nunca teve essa aspiração política e hoje... Painel Regional de Debates de volta, não é? Nesta edição, a gente com muita satisfação conversando aqui com o Vicente Cassione, com a participação também sempre importante do vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, e do nosso Manuel Rogério, também comentarista habitual aqui do painel. 3014-5281, participe com a gente, não envie aí a sua pergunta, o seu comentário. Participe aqui dos nossos debates, como sempre, pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional. Doutor Manuel Rogério, para dar aí a sua visão, a sua avaliação sobre essa questão das 40 candidaturas aqui na Baixada Santista e esse tema aí, eleições únicas, de A a Z, de vereador a presidente, essa coisa toda que foi discutida e debatida no bloco anterior. Rogério. Bom, Motorão, em matéria de expertise política, experiência de vida, know-how, todo esse sentido que nós estamos conversando aqui, eu sou criança perto dessa mesa. E queria até aproveitar essa oportunidade, porque nós estamos aqui para aprender com o doutor Cassione aqui, isso não é um debate, é uma aula. Ele tem essa didática para ensinar a todos nós. E eu sinto, como eu sinto bem isso, acho que o eleitor, nossos telespectadores também, hoje está meio perdido para escolher o candidato. Qual seria
o norte de um eleitor para iniciar a procura do seu candidato, aquele que ele acha que realmente vai representar e que realmente vai ser o diferencial dentro desses políticos que se colocam como candidato nesse pleito eleitoral. Eu acho que o eleitor poderia ir para o comitê do candidato e exigir que no comitê do candidato estivesse, no mínimo, primeiro, o currículo, isto é, o que o sujeito fez na vida. Onde nasceu, onde estudou, se estudou, onde trabalhou, com quantos anos começou a trabalhar, que funções ele desempenhou. A primeira coisa deveria ser isso. Quer dizer, como é que o mínimo que a gente tem de folha corrida de uma pessoa é a carteira assinada, se tem carteira assinada, não é? Porque um sujeito que tem uma carteira assinada, por exemplo, 40 anos, toda assinada durante 40 anos, ele não precisa apresentar atestado de antecedentes. Quem passou a vida inteira com uma carteira assinada, seja onde seja, em qualquer emprego que for, esse é um homem limpo. Depois veja quem são, qual é a família que ele tem, não é? Qual é a atividade paralela de vida que ele faz, que ele tem, que clubes ele frequenta, não é? Se ele pertence a determinadas sociedades ou não pertence, o que é que ele já fez na vida, porque isto é o mínimo. Quando eu era candidato, por exemplo, a primeira coisa que eu fazia era mostrar o que eu tinha feito na vida. Onde eu nasci, quem era meu pai, quem era minha mãe, onde é que eu estudei no primário, onde eu estudei no ginásio, no colegial, depois na faculdade, onde é que eu fiz pós-graduação e onde eu trabalhei. Primeira coisa, você mostra isso. Aí, se você quiser ir mais adiante, procura fazer uma entrevista, quando tiver um debate com o candidato, aquele negócio de 1 minuto e meio para a resposta, não é perguntar o que ele vai fazer. Porque se perguntarem para mim o que eu vou fazer agora, eu vou dizer assim, eu vou salvar a humanidade. Olha como é fácil falar. Já salvei. Eu vou salvar o mundo. Eu vou fazer o Brasil virar a primeira potência do mundo. Padrão FIFA. Padrão FIFA. Aliás, é preciso chamar a FIFA para resolver uma porção de problemas no Brasil. Porque você viu como ela, com 2 chicotadas e um pé no traseiro do brasileiro, fez tudo acontecer. Não é? Então, é a autoridade do Blatter. Eu hoje, quando tiver alguma coisa para resolver, não vou ao presidente da República, não vou ao presidente de um tribunal, eu vou ao Joseph Blatter, porque ele, com aquele jeitinho dele, manda no mundo. Então é um problema de autoridade, e não é uma autoridade moral, hein? É uma autoridade discutível. É esse, Rogério, esse é o caminho, conhecer o candidato. O candidato não tem que dar tapa e beijo nas pessoas quando anda na rua. Tem que a pessoa dizer assim, escuta, candidato, eu queria saber o seguinte, eu vou lhe fazer 2, 3 perguntas. Me responda. Agora, muitas vezes a gente andava na rua, o eleitor chegava para mim e dizia assim, doutor Cassione, eu vou votar no senhor se o senhor me der tal coisa. Aí eu não posso dizer o que eu respondia para o eleitor, porque eu não sou muito educado. Eu sempre falo, eu sou maloqueiro. Eu sou maloqueiro. A minha formação é dupla. Né? Eu tenho um lado educado quando precisa. E tenho outro que é aquele lado que eu aprendi quando eu era moleque de rua, de não se levar desaforo para casa, infelizmente. Então era assim, se o senhor me der um X lá que eu preciso fazer um puxadinho, eu tenho que fazer tal coisa, eu voto no senhor ou arranjo o voto para o senhor. Aí eu dizia qual era o destino que ele tinha que dar o voto dele. Porque eu dizia para ele, você está tentando me comprar o voto agora. Quer que eu venda? Você quer vender o seu voto. E amanhã você não quer que eu me venda lá? Porque se você se vende aqui, vende o seu voto para mim, eu amanhã comprando o seu voto aqui, eu vou me vender lá. Não é isso? Então não pode nem o eleitor se vender, nem o candidato se vender. E é isso que começa, faz um teste com o candidato. O candidato não pode ser uma figura que passa dando tchauzinho, beijinho, distribuindo brinde, não é? E dando abraço em todo mundo. Entra na feira, fala com todo mundo. Aí passa o ano inteiro, você não vê o candidato na feira. Eu, como vou à feira sempre, e os feirantes sabem disso, quando eu ia à feira, era um dia a mais que eu ia fazer campanha. Agora, tem gente que nunca pisou na feira e vai na feira fazer campanha. É isso que demonstra
a artificialidade da eleição, Rogério. O candidato, ele é um ser humano da cidade, da região. Todo mundo conhece. Agora, o pior é que muitas vezes difamam injustamente, falam dele mal e não é verdade, porque na cidade também tem isso, na paróquia também tem isso. Muitas vezes você diz injustiças. Eu me lembro na minha primeira candidatura a prefeito, disseram que eu ia mandar todos os nordestinos de Santos embora. Primeiro eu queria saber como é que isso é possível. Né? Depois era um absurdo tão grande, porque isso pegava uma porção de gente desprevenida. E aí eu tinha que sair na defesa, explicando, mas como que eu vou mandar os nordestinos? Meus filhos são descendentes de nordestinos. A minha sogra era nordestina. Então, era assim, eu era racista. Vinham dizer que eu era racista. Eu tinha, isso foi em 92, quando eu fui candidato a prefeito. Eu tenho artigos escritos em 1967, 68, assinado o meu nome no jornal Tribuna, contra o apartheid na África do Sul. E quando mataram o Verwoerd, que muita gente não sabe nem quem é, foi um dos maiores facínoras da África do Sul, que matava os negros, que chacinava os negros. Quando mataram o Verwoerd, eu comecei um artigo em 68 dizendo: bendito seja o punhal que entrou nas entranhas, né, do Verwoerd, que era um racista. Então lá atrás, em 68, eu já tinha uma posição antirracista, mas na eleição foram dizer que eu era. Então isso também é uma sujeira, que é por isso que a gente se afasta da eleição. Porque quando você não é candidato, todo mundo te poupa. Quando você é candidato, eles não se contentam em deixar você nu, despido. Eles deixam você nu, depois fazem autópsia com você vivo, que é para matar você. Entendeu? Nesse gancho, doutor Cassione, o senhor me permite, eu estava presente nessa eleição de 92, onde o senhor saiu candidato e o seu concorrente era o doutor Davi Capistrano. No segundo turno. E eu lembro de uma palestra sua numa universidade, na Unisantos, estava presente junto com o senhor, naquele momento estava já dando apoio à sua candidatura. Sempre você deu. Juntamente com o Picuruta e juntamente naquela oportunidade com o Oswaldo Justo. Exatamente. Foi o primeiro aliado. E naquele instante até perguntaram, mas por quê? Porque o Cassione representa as minhas ideias, o que eu penso, e não fica bem nesse instante. Eu não quero saber, não, mas não vai ter reunião, não, a reunião já está definida. E nós automaticamente debandamos para acompanhá-lo no segundo turno. E eu lembro que muito se exorcizou, era difícil fazer uma chapa de vereadores, até porque o número de partidos era bem menor que nós temos hoje, mas era muito difícil porque exorcizava o candidato, falava assim, tudo vala comum, o candidato é ladrão, o cidadão quer entrar na política para se locupletar, ele é vagabundo, ele não trabalha. Aí, numa dessas palestras, um aluno e um professor perguntam ao Cassione, mas, doutor Cassione, o cidadão, quais são as leis que o cidadão hoje mais respeitam no Brasil? O doutor Cassione logo em seguida falou assim, olha, tem a lei do Gerson, que é a lei de levar vantagem, todo mundo quer levar vantagem, e a lei de Muricy, que cada um trata de si. Essas são as duas leis que pegaram no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Aí ele falou assim, por que o cidadão que vem fazer essas propostas indecorosas, fala assim, o senhor vai me arrumar o quê? Quanto o senhor vai me dar para a compra do voto, né? Quanto você vai me dar para me votar em você? Quanto emprego você vai me arrumar? Então, já neste instante, a figura do político, ela deixa de ser, porque você já está forjando, ao pedir isso, está forjando um corrupto, claro, sem dúvida, canalha, perfeito, sem vergonha, e o senhor colocou tudo isso. Então, não pode-se dizer que esse candidato que ali está sentado, ele é de Marte. Foi claro, o que o senhor falou. Ele não veio da Lua, ele veio do povo, ele veio dessa concepção. E muitos são forjados, e nesta próxima eleição, que a gente sabe, vai ter essa insatisfação, branco, nulo e branco vai ser assustador. Abstenção, branco e nulo. Mas vai precisar, pela sua expertise, pelo seu conhecimento, eu disse isso ontem no programa do Boturão, e volto a falar, essa eleição vai ser uma eleição
baixa, de discussões agressivas, medonhas e de um número de dinheiro assustador, tendo em vista já o que foi preconizado aí para os candidatos presidenciais. Quem tiver quartel general e quem tiver dinheiro é que vai ser o diferencial nessa campanha, doutor? Quem é que... Só para completar, você responde na sequência que vocês dois defendem a mesma tese de eleição única de vereador à presidência da República no mesmo ano, né? A eleição presidencial, ela de uma maneira geral não ofusca um pouco as eleições estaduais? Você completa o que disse o Banha e responde também. É claro que a polarização da eleição presidencial é maior do que a diluição que existe na eleição, que é mais ou menos difusa, né, para os cargos de deputado, de senador nem tanto, mas de deputado principalmente federal e estadual. Mas o grande problema que a gente tem é que quando você tem uma opção de votar nulo ou de votar em branco, porque você não tem nomes que te satisfaçam, inevitavelmente, é um direito que o cidadão tem de dizer: eu não vou votar, vou me abster. Ou eu vou votar, mas vou anular meu voto. Ou eu vou votar, mas vou votar em branco. Por que ele faz isso? Porque ele olha o painel, né, e não vê nomes à altura daquilo que seria o ideal. Esse eleitor, que é o mais politizado e que não vê nomes, ele é o que mais prejudica o quadro geral. Por quê? Porque quando ele não vota, ele não está escolhendo ninguém, são escolhidos aqueles que são votados por quem não presta atenção, por quem vendeu o voto, por aqueles que não se interessam, votam no primeiro que aparece, no mais simpático, no artista, né? Então, embora muitas vezes votar no artista dê certo, eu sempre digo, nós todos ridicularizamos a figura do Tiririca quando ele foi candidato, eu fui um deles, e tenho que reconhecer que quebrei a cara, porque o Tiririca apresentou muitos projetos, foi o mais assíduo deputado que não faltou a uma sessão do Congresso Nacional no período todo. E não tem ninguém que pudesse dizer isso dele, porque a imprensa ficou com os holofotes em cima dele, tentando pegá-lo. E não teve, quase em 4 anos, nada para dizer do Tiririca. A outra surpresa, que é surpresa e não é, porque pelo estilo de vida dele, a gente sabia que ele seria assim, foi o Romário. Romário é um dos grandes deputados federais do Brasil. Diz o que pensa, doa quem doer, aquele estilo que ele tinha. Independente. E aí que eu digo, se você souber como é que a pessoa é o que ela vai ser lá. O Romário sempre foi um camarada que disse o que pensou e que agiu batendo de frente. Lá ele está hoje honrando a condição de ser deputado federal. Não é? Então, a gente às vezes não escolhe porque não presta atenção. Dá trabalho prestar atenção. Vai para a internet, consulta as pessoas. O exercício do voto é algo que não pode se resumir à ida ao colégio no dia em que você vai fazer o voto. Você está escolhendo as pessoas que vão gerir o destino. Você passa 4 anos esculhambando os políticos. E na hora de votar, você simplesmente sai de casa, tem que votar. Vai lá, põe o voto, vai embora, acabou. Não sabe nem direito o que fez. Então, se você não trabalha para melhorar o sistema, você não pode criticar o sistema pelo qual você não trabalhou. Tá certo, não? É verdade. Isso é óbvio. Manuel Rogério vai opinar, mas a gente está em cima aqui, eu quero que ele tenha um pouquinho mais de tempo, né? Estamos em cima do segundo bloco. Na volta, então, a gente mais uma vez garante aqui a opinião do Rogério na sequência do painel regional Debates. Voltamos já já. Que tá aí. O cara coliga em São Paulo com um partido, em Minas com outro. Não deixa depois. Não dá para você. Voltamos, este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional Debates, com Vicente Cassione, com o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos, e com o nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual, que agora tem a palavra aí para também fazer a sua avaliação sobre os temas, né, que a gente discorreu aqui no bloco anterior. Diga, Rogério, pois não. Bom, Botoró, eu queria dizer, inclusive, a respeito da sua pergunta. Quando você fala de se uma eleição para presidente não ofuscaria
as demais candidaturas para o governo, estado, para deputado ou prefeito, se fosse tudo numa eleição só. Eu acompanhando uma revista semanal, dessa semana eu vi até uma coisa que eu achei muito legal por parte do governo federal, ao Ministério da Educação, de inserir nas grades escolares a disciplina de direito, aulas de direito através da disciplina de cidadania. Eu acho que se cada um do eleitor souber o papel de cada político dentro da estrutura brasileira, você vai conseguir distinguir e escolher bem, saber que presidente tem a função dele, que os deputados têm a função dele, o governador, o senador, vai entender toda essa sistemática brasileira. Eu acho que muitos eleitores ainda não compreendem que é uma coisa assim um pouco complexa. Você tem que ter um mínimo de noção de Constituição para você entender a estrutura política brasileira. Agora, por outro lado, pelo que o doutor Cassione falou, eu tenho uma coisa que fica assim, que eu penso que o eleitor ele deveria identificar o perfil do candidato para ver se realmente ele se adequa àquela função que ele está se candidatando, que ele está se colocando à disposição do seu eleitor. O senhor citou o deputado Romário, que ele tinha um perfil já combativo na sua vida esportiva, na sua vida profissional, e isso ele repetiu lá na Câmara dos Deputados. Essa coisa do perfil eu acho muito legal, porque se a pessoa se candidata para ser um parlamentar, se ela vai para a Assembleia Legislativa ou se ela vai para a Câmara dos Deputados, ela tem que ter um perfil combativo. Como um advogado sem perfil combativo, ele não é um advogado. O que é um perfil combativo? Ele bater de frente, ele fazer a função dele, que é fiscalizar o executivo. Por outro lado, aquele que está no executivo, ele já tem que ter um perfil diferenciado, tem que ser um perfil de aglutinar a força dentro dessa estrutura brasileira que nós temos de diversos partidos. Então, acho que o senhor colocou bem essa questão do perfil de cada candidato e você identificar se realmente... Você quer ver um exemplo? Você está falando uma coisa certíssima. Vou dar um exemplo aqui da Baixada. Um dos melhores prefeitos que as cidades da Baixada já teve até hoje, as cidades já tiveram, foi o Alberto Mourão de Praia Grande. Ninguém discute que ele mudou Praia Grande. Alberto Mourão de Praia Grande. Ele foi 2 vezes candidato e eleito deputado federal. Ele mesmo dizia, eu não funciono como deputado, não dá. E como prefeito, indiscutivelmente, ele sempre foi um grande prefeito, volto a dizer, um dos melhores prefeitos que a cidade... E eu não tenho nenhuma ligação com o Mourão, ao contrário. Mas eu tenho que reconhecer que ele foi um dos melhores prefeitos que a Baixada teve até hoje, tá certo? Então, eu conheço, talvez, na história do Brasil, um nome de um político que conseguiu ser um dos parlamentares mais brilhantes da nossa história, e um executivo excepcional. Foi o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um deputado federal que mudava a República, que derrubava governos, derrubou Getúlio, agitava o país, não é? Brilhantíssimo e coerente, ele dizia o que ele pensava, doesse a quem doesse, fez muitos inimigos e a história esconde o nome dele. Porque ele não fazia parte daquela esquerda que está aí até hoje, sempre solidária, né? Está sempre na notícia. E ele foi um brilhante. Quando ele assumiu o governo do estado da Guanabara, que era o Rio de Janeiro hoje, né? Fez o Rio de Janeiro ser o que é. Quem é que fez todos... Ele fez o aterro todo que você tem hoje, o mar chegava nos prédios, no Flamengo, no Botafogo, aquele aterro do Flamengo inteiro mudou o Rio de Janeiro, fez a adutora do Guandu, o Rio de Janeiro não falta água até hoje, porque ele fez a adutora do Guandu, começou o desfavelamento lá no Rio, quer dizer, foi considerado ele é considerado o maior governador que o Rio de Janeiro teve em toda a sua história. E ele era um parlamentar brilhante, diziam que ele só sabia brigar, discutir, falar e assim por diante. O problema é o seguinte, quando o indivíduo tem jeito para ser líder, para comandar, o Napoleão Bonaparte comandou o mundo, mandou no mundo, e era
um militar. No entanto, o primeiro Código Civil que ficou na história da humanidade e deu origem a toda a legislação que tem no mundo ocidental foi o Código Civil feito por Napoleão. Sabe em que ano? 1815. É praticamente a legislação francesa até hoje. Veja a visão que tinha esse homem. Um sujeito que na hora de fazer uma avenida em Paris, fez uma avenida com quase 200 metros de largura, 100 metros, 150 metros de largura, naquele tempo, 1800. Foi questionado, né? Aí disseram, mas imperador, o senhor está fazendo uma avenida dessa largura? Para que isso? Ele falou, não estou fazendo uma avenida para agora. Estou fazendo uma avenida para daqui a 200 anos. E a Avenida Champs-Élysées de Paris, onde está o Arco do Triunfo, está lá até hoje, sendo uma das avenidas mais largas do mundo. Foi feita por quem? Pelo Sarkozy, há 4, 5 anos atrás? Não. Há 5 anos atrás? Não. Aliás, há 5 anos atrás não existe. Há 5 anos? Não. Foi feita por Napoleão há 200 e tantos anos. É isso que eu digo. Quando o indivíduo tem jeito para coisa, não é aquele que faz só a ciclovia, pinta o muro, faz um corrimão no morro, tampa buraco de rua, quando tampa. Isso não é o grande administrador. O prefeito tem que ter visão de estadista. E o estadista, o presidente da República, tem que ter uma visão de quem muda o mundo. Se você tiver hesitação, eu me lembro, eu não quero nem falar, eu ia falar uma coisa da campanha de 92, mas senão dá a ideia do tudo eu, então não, deixa eu calar a boca aqui. Eu quero fazer uma colocação para o meu amigo Cassione. O programa passado, algumas pessoas até me cobraram na rua, falaram assim, poxa, vocês não estão muito pessimistas? Eu falei, não vejo pessimismo. Ora, quando o Cassione fala que executivo tem a caneta, tem o cofre, o legislativo apanha, e o judiciário tem a caneta, já não dá, você já não sai morto para votar, porque as leis que nós temos com relação às legislações, elas viraram um engodo. Aí nós demos exemplo ao país como fazer eleição direta, porque a primeira eleição ocorreu em Santos, quando elegemos o prefeito pelo voto popular, que foi o Oswaldo Justo. Depois é que nós fomos eleger o primeiro presidente da República, depois dos anos de chumbo, dos anos da ditadura, da lei da mordaça, ninguém sabia nada. Hoje nós temos uma grande gama de informações, e o que a gente vê aí é comum a gente ouvir na rua, cara, olha, eu vou votar, é canalha decente, o homem é bom ladrão, ele rouba, mas faz. Até pessoas, se você pesquisar o histórico, ligadas, até outro dia, nas facções criminosas. Temos representantes do PCC, hoje em Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Aí a gente fala, cadê esse aparato, esse perfil que nós discutimos até agora? E temos também aquela esquerda, como o senhor disse, que tem 3 discursos. Tem o discurso para aprovar a lei, tem o discurso da abstenção e tem o discurso de reprovar a lei. De acordo com o imperador. Se a presidência da República fala assim, não, Cassione, é para cima, viu, Cassione? Isso aí que não é do seu perfil e o senhor não teve vida curta, não teve muito sossego na sua vida política lá, porque, infelizmente, ou é para cima, ou é para baixo, ou se abstém, e o senhor nunca foi homem de cabresto. Como é que a gente explica? É esse o Estado democrático de direito que a gente quer? Essa colocação que você fez me dá a oportunidade, vereador Banha, e muito inteligente, de dizer o seguinte, tudo na vida é critério. Primeiro que nós não somos pessimistas. Quando você tem um diagnóstico de uma pessoa de câncer, quando o médico oncologista vai dizer você está com câncer, o médico não está sendo pessimista, ele está dando o diagnóstico que uma pessoa está com câncer. Tá certo? Se o médico disser, não, você está só resfriado, o diagnóstico não é otimista. A pessoa não tem câncer, por que ele vai dizer que está com câncer? Agora, se tiver câncer, ele vai dizer, não, você não tem nada. Não pode. Nós estamos dando o diagnóstico de como é que as coisas são, e para que as pessoas, o povo um dia possa mudar isso. Muito bem, isso é a primeira coisa. Segundo, é critério. Você tem que ter critério. Qual é o critério? Você acabou de dizer aí. Rouba, mas faz, o isso, aquilo. Você tem o que rouba e não faz. Depois você tem o que rouba
e faz. Depois você tem o que não rouba e não faz. Tem que ter um critério. Se você tiver que votar, aí você diz assim, bom, só tem o que rouba e não faz, e o rouba faz. Qual que você vai pôr lá? O que rouba e faz. Porque o que rouba e não faz, você não vai pôr. Então é um critério. Às vezes você tem que votar chorando. Escolher dos males o menor. Seria bom que um dia você dissesse assim, dos bens, o melhor. Dos ótimos, o melhor. Puxa, tem tanta coisa boa que eu não sei quem eu vou escolher. É o caso da Copa. Né? Eu volto sempre com... A Copa deve servir de exemplo, mas o pessoal daqui a pouco esquece. Você pega a seleção da FIFA. Colocaram de zagueiro na seleção da FIFA o Thiago Silva. E o Oscar no meio campo. Não, eu quero ficar com o Thiago Silva. Thiago Silva, tudo bem, é um grande zagueiro, indiscutivelmente. Eu não vou dizer que não é, não sou louco. Ele é um grande zagueiro. Só que ele foi expulso de campo, deixou o Brasil contra a Alemanha sem ele. Tá certo ou não? Não, ele tomou o segundo cartão. Não, teve um jogo que ele não jogou. Ele não foi expulso, tomou o segundo cartão. É um cartão por uma bobagem. O segundo cartão foi suspenso. Tudo bem. Não chegou a ser expulso. E no jogo da Holanda, O Chile com os pênaltis. não, foi da Holanda. Ele no Robin fez aquela jogada que jogou o Robin no chão e o juiz deu pênalti, embora tenha sido fora da área. Isso. Esse é o Thiago Silva, grande back. A França tinha um zagueiro, eu vi todos os jogos, aliás, a Alemanha tinha um zagueiro, eu vi todos os jogos da Alemanha, todos. Boateng. Não errou um lance. Não viu o Boateng fazer uma falta. Não viu o Boateng tomar um cartão. Me lembrou o Ramos Delgado, me lembrou o Luiz Pereira, me lembrou o Mauro Ramos de Oliveira, aqueles zagueiros que tiravam a bola do atacante e o atacante ficava procurando onde é que a bola estava e ele saía como um dançarino. O Boateng não foi para a seleção da Copa, foi o Thiago Silva. Então o que eu digo é o critério. Todo mundo, em todo lugar, escolhe mal. Entendeu? A injustiça que fizeram o Boateng, por que não puseram o Boateng? Porque é o único negro da seleção alemã? Será que foi por isso? Porque o Thiago Silva é um grande zagueiro, mas na Copa, jogando na Copa, um e outro, Boateng foi o maior zagueiro da Copa. E ninguém falava no Boateng. Então, não adianta, nós vamos ter nas eleições eleitos que não merecem. E depois o critério do tempo de televisão, só no Brasil que tem isso. Por exemplo, o Eduardo Campos tem 1 minuto e meio, no horário de televisão, a Dilma vai ter 9 minutos e meio, se não me engano, ou 11. Como é que você pode ter uma eleição que o povo possa decidir corretamente se um candidato tem 10 vezes o tempo do outro? Só no segundo turno é que se equipara. Só no segundo turno, mas aí Inês já está morta, para quem tinha menos tempo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então é muito complicado. O Brasil tem que arrumar muito. Tinha que aprender com a Copa. Tinha que aprender com a Copa. O Silvio do Rio Branco, para a gente não deixar passar aqui, evidentemente, diz assim, deixa eu voltar aqui com o TP, né? Por ser possível o vereador e o Boturão saírem a candidatos pela região, eu com certeza não. O Banha com certeza um dia sairá, o Cassione está incentivando aqui, né? Há muito tempo, e o Banha, eu tenho certeza, um dia ele será candidato a deputado, a prefeito, sei lá, acho que é uma consequência da carreira política dele. Se tiver mais alguma pergunta, ele pode alavancar aí para a gente aqui. O Adel da Ponta da Praia. Doutor Cassione, a política brasileira falta homem como o senhor, é um elogio. Custódio Fernandes, parabenizar o Vicente Cassione pela coluna lá da T-Revista, né, desse domingo, sobre a derrota do Brasil. Parabéns, Cassione, esse projeto das leis unificadas das eleições unificadas foi mudado, pois eram muitos números e a população ia confundir, né? Ia acabar não votando. Por isso é que foi feito esse estudo e mudado. Votava-se para presidente e outros acabavam sem votos. Eu acho que não é bem por aí, né? Acho que, como disse o Rogério, as pessoas se inteirarem direitinho dos candidatos, a função de cada um, mesmo que a eleição seja conjunta, todo mundo vai ter discernimento para definir de vereador a presidente da República. O Rogério disse uma coisa importante, quer dizer, a criança no Brasil, ela aprende. Ontem passou uma matéria na televisão, não sei se foi ontem ou outro dia, em que as crianças, as meninas de 13, 14 anos estão querendo colocar silicone. Por quê? Porque é o culto do corpo perfeito. Você ouvindo as adolescentes falando, eu preciso ser aceita.
Então, no Brasil, nos tempos de hoje, o que se valoriza não é a mente, não é a inteligência, não é a cultura, é o corpo acima de tudo. Então, as crianças na escola aprendem coisas. Não adianta manejar os aparelhinhos com... Um menino de 3 anos faz o que o avô dele não vai fazer nunca. Não adianta isso, tem que ensinar para a criança valores. Valores que nunca vão sair de moda. O pessoal tira da frente, mas não vão sair de moda. E é isso que a gente vê que falta. E ensinar essas coisas, ensinar política, responsabilidade, cidadania. Todo mundo pensa que cidadania é só o meu direito. Cidadania é meu direito e é o meu dever. Temor a Deus. Claro, não tem uma religião religiosidade, espiritualidade, tudo isso falta. E enquanto tudo isso faltar, vai sobrar tudo isso que a gente está vendo aí que não presta. Vicente Cassione, mais uma vez obrigado por participar conosco. Até a semana, viu, Cassione? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e um abraço a todos. Obrigado, Bonha, também pela participação sempre importante aqui com a gente. Obrigado você, Boturão. Obrigado ao professor Cassione. Obrigado ao nosso querido doutor Manuel Rogério. Valeu, Manuel Rogério. Obrigado, boa semana também. Um abraço a todos. E obrigado a você que sempre acompanha a gente, segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, o nosso painel regional debates, e um pouquinho mais na frente, às 10 da noite, depois do JB, né? O painel regional também. Tchau.